Pesquisa em Pauta de hoje, entrevistamos Matheus Monteiro Nascimento, doutor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física da URGS. A sua tese, intitulada O Acesso ao Ensino Superior Público Brasileiro, um estudo quantitativo a partir dos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio, foi defendida em 2019 e no ano passado recebeu uma menção honrosa no 15º Prêmio CAPES de Tese. Para entender um pouco mais sobre o trabalho e a linha de pesquisa do professor Matheus Monteiro, assista ao programa. Boa tarde, professor Matheus Monteiro. Gostaria de agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir com o programa de vocês. Eu queria então saber do senhor o que motivou a entrar nessa área de ensino de física e como foi a sua trajetória acadêmica. Então, Felipe, a minha trajetória acadêmica, ela se inicia com a minha família. Eu tive o privilégio de nascer numa família de classe média, com uma mãe que fez o ensino superior, um pai que teve o ensino médio completo e uma situação econômica relativamente estável, o que permitiu que eu tivesse total foco nos estudos ao longo da minha vida escolar. Isso seguramente facilitou muito a minha trajetória acadêmica. Finalizando o ensino médio, eu tinha muito interesse por uma área das ciências ditas exatas, né? Não necessariamente a física, mas por um fascínio pela astronomia, um vínculo especial com a docência também, um vínculo familiar com a docência, eu optei pela licenciatura em física. Aí eu fui cursar licenciatura em física na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá em São Leopoldo. Fiz a minha licenciatura lá, minha graduação. Depois vim para a URGS fazer o mestrado em ensino de física, no programa de pós-graduação em ensino de física, no qual também fiz o doutorado. Em julho de 2019, eu ingressei na URGS como docente, a partir de concurso público, então faço parte do quadro de professores da universidade hoje. Então, professor, eu gostaria de saber como a pandemia impactou os seus estudos, a pesquisa acadêmica. Inegavelmente, a pandemia afetou a todos nós, né? Em especial a questão da pesquisa e a pesquisa particular na qual eu faço parte, né, a pesquisa voltada para a área da educação em ciências, é uma pesquisa que pode ser continuada à distância, né, remotamente, a partir de reuniões estabelecidas com os orientandos, com o grupo de pesquisa de casa, né? Nós não temos a necessidade de frequentar um laboratório como outros pesquisadores. Mas, inevitavelmente, a pandemia afeta muito especialmente os alunos, né? Alunos de graduação e também de pós-graduação, né? Nós, professores, temos uma situação relativamente mais confortável de termos as condições também materiais, né? De manter o acesso à internet e tudo mais. Isso para os alunos é uma dificuldade ainda maior, o que acaba impactando a pesquisa de todo mundo, né? Gostaria de parabenizar o senhor. O senhor recebeu menção honrosa no 15º Prêmio CAPES, né, de teses, com uma tese de doutorado sobre o Enem. O que significou esse reconhecimento para o senhor? Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque o tema da minha pesquisa, né, que é de uma certa forma o acesso ao ensino superior e as desigualdades por trás do acesso ao ensino superior, é um tema extremamente caro a mim, um tema extremamente importante para as discussões da nossa sociedade, né? Então, ter o trabalho reconhecido, eu vejo como realmente uma conquista, né? E é legal saber que as pessoas estão olhando para temas como esse, né? E entendendo a sua relevância para o cenário nacional. E como se deu a escolha desse tema para a tese de doutorado? O senhor tinha dúvida com outros temas e o que causou essa aproximação com essa temática em específico? Essa temática do acesso ao ensino superior vem, na verdade, de uma questão muito particular minha de problematizar as desigualdades sociais de uma maneira geral. A estratificação social é um fator que me incomoda e a minha área de formação e de atuação, como é uma área do campo educacional, eu aliei as duas coisas. Então, uma preocupação com as desigualdades sociais dentro da educação, então meu foco foi estudar a desigualdade no acesso ao ensino superior público brasileiro, né, especialmente. A metodologia usada nessa tese de doutorado foi uma análise quantitativa baseada na sociologia da educação. Poderia explicar um pouco mais sobre essa metodologia, o porquê da escolha dela e quais são os pontos positivos e negativos dessa metodologia? A gente já reconhece há muito tempo, né, que o desempenho na escola é muito influenciado por fatores sociais, né? Isso, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu já estabeleceu esse diálogo ainda na década de 60. Então eu me apoiei neste pensador francês para olhar para o nosso Exame Nacional do Ensino Médio. O Bourdieu tinha como
método, tanto teórico quanto empírico, né, especialmente metodológico, o uso de análises multivariadas de dados, né, então especialmente análises de correspondência. Então eu me apropriei juntamente com os meus orientadores desses métodos para olhar para esse Exame Nacional do Ensino Médio a partir dessa lente teórica que é a do Pierre Bourdieu. Nós estabelecemos basicamente 4 grandes estudos, né. O primeiro foi com o objetivo de traçar o perfil do aluno bem-sucedido no Enem, para desconstruir aquele mito da igualdade de condições ou de oportunidades para todos. E, de uma certa forma, a gente encontrou, o que já era bastante esperado, que o acesso aos cursos de maior prestígio, os alunos que obtêm as melhores notas no Enem, são alunos de faixas da sociedade muito privilegiadas. Esse foi o primeiro estudo. O segundo estudo, nós fomos olhar para aqueles alunos que conseguem subverter essa lógica. Alunos que vêm de uma condição social muito desfavorável, mas atingem bons desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio. A gente foi estudar a fundo quais eram as características desses estudantes, né? A gente, a partir daquela lente teórica que eu te falei, né, do Pierre Bourdieu, a gente identificou algumas disposições dos estudantes, como, por exemplo, o hábito de leitura muito forte, o interesse por questões políticas. Então, alguns elementos que foram bastante significativos para o sucesso escolar desses estudantes. Um terceiro estudo, nós fomos olhar para as escolas, né? E aí a gente identificou que os institutos federais, né, as escolas federais, especialmente os institutos federais de educação, eles desempenham um papel muito importante na sociedade. Por quê? Os institutos federais, eles reúnem estudantes de uma faixa socioeconômica muito parecida com os dos alunos das escolas estaduais. Porém, o desempenho dos alunos dos institutos federais é um desempenho parecido com os dos alunos das escolas privadas. Então, isso nos indica o quê? Que está sendo realizado um trabalho dentro desses espaços que a gente precisa olhar com maior atenção, né? Evidentemente que questões como as condições de trabalho dos docentes, carga horária, estrutura, remuneração, são fatores que impactam também no desempenho dos alunos desses espaços. E aí o último estudo, focando especialmente na parte da física, né? A gente foi olhar para a prova de física do Enem e tentar encontrar questões que estivessem menos associadas com o nível socioeconômico dos estudantes. A gente chamou esses itens de mais igualitários socialmente, porque a pergunta é, se existe, né, uma associação muito forte entre desempenho e nível socioeconômico, isso é feito a partir dos itens que os alunos respondem, né? Então a gente foi olhar para a prova e tentar encontrar na prova de física os itens que não tinham essa característica, né? Então esse foi o último estudo, um estudo bastante importante, porque a gente de fato encontrou alguns poucos itens com essa característica, o que nos permite até pensar em modelos de prova mais socialmente justos. Durante muito tempo se acreditava que o desempenho escolar e também o desempenho no Enem estava relacionado com questões cognitivas dos alunos ou a própria escola, né, a educação dada pelos professores. No entanto, na sua tese, tu desmistifica isso e mostra outros fatores, como a questão da organização familiar, a questão socioeconômica, hábitos de leitura. Então, como se deu essa desconstrução e o quão difícil, né, é desconstruir esse pensamento na sociedade? O discurso meritocrático é muito forte, né, na nossa sociedade, na sociedade brasileira especialmente. E com aquele primeiro estudo que eu relatei, no qual a gente foi traçar o perfil dos alunos bem-sucedidos, a gente encontrou um cenário realmente pavoroso, né? Se a gente pega determinada faixa da sociedade, alunos de classes, vou chamar de classes sociais, né? Classes sociais mais baixas, existe uma faixa específica na qual 90% dos candidatos não consegue atingir a nota mínima de nenhum curso do Brasil. 90% de uma faixa da nossa sociedade praticamente não tem chance de ingressar no ensino superior público brasileiro. Então é uma situação muito complicada. E quando a gente vai olhar o perfil desses estudantes, a gente percebe que são fatores que estão para além, né, das capacidades cognitivas ou de um mito da vontade ou algo assim, né? Existe certamente um contexto social que complexifica muito essa questão. Uma teoria defendida na sua tese é que o Enem ele continua sendo um sistema de manutenção das desigualdades, né? Então, como a gente poderia diminuir essas desigualdades, modificar o exame para que ele se tornasse mais igualitário? A gente tem várias propostas, né? A gente pode, a partir da própria tese, com esse estudo que a gente identificou aqueles itens, né, teoricamente e socialmente mais justos, a gente poderia pensar numa prova, olhando para a prova de física, né, que fosse realmente
mais igualitária, no sentido em que ela não estivesse cobrando aqueles conteúdos muito específicos da física ou que não exigisse uma matemática muito avançada, exigisse de fato conceitos importantes da física, como a gente identificou nos itens, mas sem exagerar, seja na matemática ou seja no aprofundamento teórico. Então é possível a partir da reconfiguração da própria prova. Outra possibilidade, pensando ainda dentro da estrutura do exame, é olhar para a prova de uma forma multidimensional, né? Eu vou poder dizer que o Felipe, que é um estudante que tem uma habilidade maior em português, ele vai conseguir interpretar a prova de física de maneira diferente do que o Matheus, que tem uma habilidade diferente em português. Então a gente tem que entender que uma prova de física ela vai ser influenciada por uma habilidade em outras áreas também, seja matemática, seja português. E quando a gente olha de uma maneira multidimensional para a prova, isso nos permite dar pesos diferentes para cada estudante, né? Tentando compensar, de repente, eu quando eu fiz ensino médio na escola pública, eu não tive matemática meio ano. Isso certamente influenciou, né, todo o meu aprendizado de matemática. E isso impacta a vida de muitos estudantes também. Então, de que forma a gente poderia compensar essas diferenças, né, na hora da correção da prova? Isso é uma outra possibilidade. Mas, se a gente fosse pensar mesmo, idealmente, em justiça social, né, a gente teria que eliminar completamente esse exame, né? Um exame de seleção de larga escala dificilmente vai ser um processo justo, porque ele é construído de forma a favorecer um determinado grupo, seja um exame de seleção como o Enem, seja um vestibular. Então a gente faz a seleção porque a gente não tem hoje, né, espaço para todas as pessoas. Então a gente acaba construindo uma prova e essa prova acaba realmente cortando grande parcela da população para acessar o ensino superior. A forma mais justa de ingresso seria sorteio. Então, quem tiver interesse de fazer o ensino superior, se inscreve e a gente sorteia, né, a vaga, como é feito no colégio de aplicação da própria URGS. O Enem ele é o segundo maior exame no ingresso no terceiro setor, né, no ensino terciário. Ele só perde para o chinês. E por isso também ele influencia no próprio currículo escolar. Tem muito se discutido a questão de mudar, né, os currículos para, no lugar de matérias específicas, haver uma divisão por áreas de conhecimento. Que pontos positivos e negativos pode haver com essa mudança curricular, na visão do senhor? A gente está passando por momentos importantes de mudança no cenário educacional brasileiro, né? A reforma do ensino médio, que prevê, então, o agrupamento de disciplinas, né, em áreas e também prevê, né, percursos formativos para os estudantes, a gente pode até assumir que seja, idealmente, uma ideia extremamente positiva. Só que se a gente olha para o contexto educacional brasileiro, a gente percebe que há uma carência enorme de professores de disciplinas específicas, como a física, né, na qual eu faço parte, e isso vai implicar o quê? Que nós não tenhamos o oferecimento de todas as áreas, a todos os estudantes em todos os espaços. Então, eu vejo como uma política que não é uma política positiva, uma vez que ela não vai atender a todos da mesma maneira. Alguns estudantes de escolas, especialmente escolas privadas, vão poder oferecer, além de todas as áreas, diversos percursos formativos, enquanto as escolas estaduais não vão ter as mesmas condições do oferecimento de áreas e de percursos formativos. Então, se toda essa discussão que a gente está fazendo, né, para diminuir desigualdade, a gente vai acabar reforçando elas a partir desse desencontro entre o oferecimento de áreas para determinados grupos, né? E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. A propaganda lançada pelo Ministério da Educação sofreu fortes críticas. Nessa propaganda, há alunos com celular, tablets e tecnologias incentivando o estudo remoto, né? O que o senhor acha que está por trás dessa propaganda? O que essa propaganda significa e qual foi o recado dado pelo Ministério? Se a gente for analisar aquela propaganda, a gente encontra problemas do início ao fim dela, né? Primeiro, sim, que a propaganda diz não pare de estudar, estude, né? E desconsiderando totalmente a realidade brasileira, né? A gente tem os números dos estudantes que têm o acesso regular à internet. Não estou falando do 3G do celular, um pacote de dados limitado. Estou falando de alunos com banda larga. Isso é muito diversificado.
há uma estratificação muito grande no acesso à internet banda larga no Brasil. Então, de novo, é uma parcela da população que vai ter acesso à internet de banda larga, que vai poder acompanhar com seus vídeos, os professores até de maneira síncrona, né, mantendo os estudos. Então, o que a propaganda reflete? Na verdade, que o Ministério da Educação está olhando para um grupo de estudantes, não está olhando para o estudante em geral do Brasil. Está olhando para uma determinada parte da população, o que é bastante problemático, pensando que o Ministério deveria atender todas as crianças. As perguntas seriam essas. Eu gostaria de novamente agradecer ao senhor, parabenizar pelo prêmio e pela tese. E teria mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou dar um recado final? Obrigado pelo convite, novamente eu agradeço, Felipe. Eu gostaria de nesse final, poder deixar o seguinte recado, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que está passando por modificações constantes, sejam elas no campo político, sejam elas no campo econômico, no campo educacional. E nós, como população, precisamos estar atentos para essas modificações, né? Tenho notado muito um distanciamento do que realmente importa, né, em termos materiais para a educação brasileira, e as políticas públicas muitas vezes vão na contramão das necessidades dos estudantes. Então a gente tem que estar atento a essas modificações, porque em geral a gente tem observado que elas não são favoráveis para a maioria dos brasileiros.